Bom, a gente segue falando sobre Brasília, porque Moraes decidiu que Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, não pode desistir de prestar depoimento e que cabe então ao plenário do Supremo definir o formato do interrogatório. A gente vai conversar sobre esse assunto agora com a Clarissa Oliveira, ao vivo, direto de Brasília. Olá, Clarissa. Quando a gente fala Moraes, é o ministro Alexandre de Moraes, no caso? Isso, boa tarde, Patrícia. Olha, o que a decisão de hoje quer dizer? O presidente Jair Bolsonaro vinha tentando apressar a conclusão desse inquérito que corre no Supremo Tribunal Federal, que toma por base aquelas denúncias feitas pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, da suposta interferência dele na Polícia Federal. O presidente Jair Bolsonaro havia encaminhado ao Supremo um documento no qual ele dizia abrir mão de prestar depoimento, sabendo que há uma discussão no plenário do Supremo sobre se essa oitiva dele deveria ser presencial ou se poderia ser por escrito, como o próprio presidente queria. Há uma avaliação no entorno do presidente Jair Bolsonaro de que o depoimento presencial poderia expô-lo demais. Seria muito ruim isso nesse momento, uma vez que há a avaliação de que o inquérito não conseguiu avançar ao ponto de poder embasar uma denúncia. Então, o governo do presidente Jair Bolsonaro tentava apressar a conclusão desse inquérito. Quem sabe obter do Supremo uma manifestação de, olha, se o presidente Jair Bolsonaro vai vir ao depoimento e vai ficar em silêncio, que é uma prerrogativa constitucional dele como investigado, não falar, tomar a iniciativa de não falar, talvez seja melhor a gente já encerrar a investigação e deixar que a PF faça a conclusão desse inquérito. O que Alexandre de Moraes fez hoje? Ele disse, olha, não cabe ao presidente Jair Bolsonaro recusar previamente a realização do depoimento dele. Ele não pode decidir se ele vai ou não ser chamado a depor. O que ele pode fazer? Comparecer ao depoimento e, aí sim, ficar em silêncio. Lembrando, o Supremo Tribunal Federal ainda não definiu se ele deve depor presencialmente ou não. O decano Celso de Mello foi o único que já votou sobre esse assunto antes de se aposentar do tribunal e decidiu que Bolsonaro deveria comparecer presencialmente. Mas há uma divisão ali no plenário e ainda falta todos os demais ministros se manifestarem. O que isso quer dizer? Que a investigação prossegue, os trâmites sobre o depoimento do presidente Jair Bolsonaro vão ter continuidade e ele pode, sim, acabar sofrendo um pouco de desgaste político por essa questão num ano novo, se isso ficar para 2021, que é a grande probabilidade. O ministro Alexandre de Moraes também pediu que o presidente do Supremo, Luiz Fux, paute a discussão no plenário sobre esse tema. Agora, depende de Fux, mas se ficar lá para frente, o que Bolsonaro não queria pode acabar acontecendo. O inquérito sobre as denúncias de suposta interferência na PF pode ser reativado, pode voltar a provocar polêmica no ano que vem, já no momento em que o governo gostaria de se concentrar em outras agendas e numa retomada aí da economia depois da virada do ano. Agora, Clarissa, já que a gente falou no presidente Jair Bolsonaro, queria falar com você um assunto dessa manhã, porque hoje de manhã, em contato ali com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender algo que ele tinha citado, já defendido justamente no segundo turno das eleições. Ele veio a público e falou muito sobre a importância do voto impresso. E hoje, de novo, ele falou sobre a importância dessa medida num encontro ali com apoiadores. Quais são os planos, né, do presidente diante dessa defesa aí tão árdua? Olha, Patrícia, no fim de semana agora a gente viu que houve uma manifestação, uma pequena manifestação aqui em Brasília, de alguns apoiadores do presidente Jair Bolsonaro pedindo o voto impresso. Quem acompanha essas movimentações aqui em Brasília sabe que esses protestos, essas manifestações, são todas organizadas com anuência do Palácio do Planalto nos bastidores. Existem algumas pessoas específicas, alguns parlamentares, que fazem uma interlocução direta entre esses grupos de apoio ao presidente Jair Bolsonaro e o Palácio do Planalto. Pois bem, essa manifestação aconteceu naturalmente com a anuência do presidente. Hoje, Jair Bolsonaro, então, vai ao encontro de apoiadores ali no Palácio da Alvorada e volta a falar em voto impresso. E mais do que isso, ele diz que está pautando este tema junto ao Congresso Nacional e que o Executivo e o Legislativo juntos vão decidir a esse respeito.
que o presidente Jair Bolsonaro tenta fazer aí? Primeiro, afastar o judiciário dessa discussão, como se não coubesse ao Tribunal Superior Eleitoral, à Justiça Eleitoral, ter uma posição a esse respeito. Por quê? Porque o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, também nos últimos dias se manifestou contra essa discussão a respeito do voto impresso. Ele acredita que é um retrocesso. E aí, essa acaba sendo a resposta que o presidente Jair Bolsonaro dá a essa discussão. Só que conversando hoje com alguns líderes ali do Congresso Nacional, ficou muito claro para mim que nenhum deles recebeu o recado de que esse assunto, de fato, teria sido pautado ou esteja em discussão entre os líderes do governo e os principais líderes partidários na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. Como que isso foi recebido? Só como uma retórica do presidente para sua base de apoio. Um desses parlamentares me disse, por exemplo, que enxerga muito mais probabilidade em questões eleitorais que avance uma discussão como, por exemplo, a proibição de divulgação de pesquisas eleitorais na véspera da eleição ou, quem sabe, até nos 15 dias que antecedem o pleito. Essas discussões parecem um pouco despropositadas agora, depois da ida às urnas, faz mais sentido que elas ocorram mais perto da próxima eleição. Mas por que isso começa a ser debatido agora? Porque qualquer mudança nas regras precisa ser feita seguindo o princípio da anualidade, ou seja, tem que acontecer pelo menos um ano antes da eleição para poder valer. Então, por isso, o presidente começa a fazer essa discussão, mas isso não foi recebido no Congresso como uma aposta séria do presidente nesse momento. Foi entendida principalmente como uma manifestação dele para sua própria base de apoio e sua rede aí mais tradicional. Ok, obrigada, Clarissa Oliveira, pelas informações ao vivo, direto de Brasília. Boa tarde para você, Clarissa.